Olá, tudo bem? Começa agora mais um Poder e Política dos estúdios da Foz TV, direto do centro de Foz do Iguaçu. O número de homicídios no estado do Paraná vem diminuindo ano a ano e em Foz do Iguaçu não tem sido diferente. Para falar sobre isso, para explicar essa mudança na rotina do crime aqui em Foz do Iguaçu e essa diminuição dos homicídios, a cidade que já foi considerada uma das mais violentas para as jovens em todo o Brasil, está aqui comigo hoje o delegado-chefe da Homicídios da Polícia Civil aqui na cidade, Dr. Marcos Araguari de Abreu. Dr. Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para poder colaborar aí com todos no que diz respeito a esclarecer as questões relacionadas ao crime violento aqui na fronteira. Dr. Marcos, nós estamos vendo nos últimos 10 anos, desde 2003 mais especificamente, uma diminuição considerável nos crimes, principalmente de homicídio aqui na fronteira. Isso tem ressaltado bastante, chamado bastante atenção. Qual é o motivo, o que tem levado a essa diminuição dos crimes aqui na cidade? Na realidade, nós temos notado, nesses últimos 6 anos praticamente, já que estamos à frente da Delegacia de Homicídios, que apesar de alguma variação em alguns períodos dos últimos anos, no total e no longo período, no caso dos últimos 10 anos, esses números têm realmente abaixado. Nós tivemos um ápice nesses números no ano de 2006, quando Foz do Iguaçu registrou 303 crimes contra a vida, 303 homicídios. Nós ostentamos também, em 2004 e 2005, o primeiro lugar na cidade mais violenta contra jovens em termos de homicídios no Brasil. Então, esses números ocasionaram, em todas as pesquisas, o mapa da violência, o índice de homicídios na adolescência, durante os últimos anos, um destaque negativo para a cidade de Foz do Iguaçu. Mas a partir do ano de 2008, esse panorama começou a se transformar. E hoje nós temos aí registrado uma queda muito significativa em relação aos números totais. As pesquisas do mapa da violência e do índice de homicídios na adolescência também já retiram Foz do Iguaçu dos primeiros lugares do cenário nacional. E hoje nós temos constatado que possivelmente teremos em 2014 o ano talvez menos violento da última década. O ano menos violento da última década deverá ser esse de 2014 aqui em Foz do Iguaçu. Nós estamos agora no mês de novembro, já foram quantos homicídios até hoje, dia 20? Nós registramos até o dia 20 de novembro um total de 83 homicídios aqui na cidade. O ano passado, salvo engano, esse número já atingia mais ou menos 105 ou 106 crimes. Então nós teríamos hoje uma redução em relação a 2013 de 20% talvez nesses crimes. Mas se nós considerarmos o ano de 2006, por exemplo, em que houve 303 homicídios e hoje nós registrarmos 83 casos, então teremos aí uma redução muito considerável e que com certeza trará para Foz do Iguaçu uma imagem muito mais positiva, inclusive no que diz respeito ao cenário nacional de violência. O ano de 2013, no total, foram 120 homicídios. Sim, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2013, nós registramos 120 homicídios. E a expectativa para esse ano é que esse número seja menor. Talvez esse ano não chegue no 120, não chegue ao 100. Talvez se continuar nesse número, decrescendo como vem agora. Doutor Marcos, esses crimes, esses homicídios que aconteciam aqui na cidade nessa última década, que ainda acontecem com menor número do que em comparação com os outros, qual é o motivo dessa diminuição? O que esses crimes estão ligados diretamente ao que aqui na fronteira? Bom, na realidade, nós constatamos no nosso dia a dia policial que, na verdade, esse contexto de violência, de crime contra a vida, está relacionado principalmente a outros ilícitos, que nós chamamos os delitos de fundo, os motivos do homicídio, principalmente o contrabando e o tráfico de drogas, armas e munições. Essas modalidades criminosas geram entre os contrabandistas e traficantes
os chamados desacertos, né, que geram, por consequência, os acertos de conta. Ou seja, quando um contrabandista ou um traficante perde um carregamento de mercadoria ou de drogas, esse traficante ou contrabandista não vai se socorrer da polícia ou da justiça para reaver o prejuízo, né, por assim dizer. Ele vai se utilizar da violência, né, para dar a lição, para mostrar quem manda, por assim dizer, e isso acaba gerando os homicídios. Aquele traficante que perde a droga, a arma, o que ele carrega, ele fica devendo para alguém. Exatamente. E além dele ficar devendo para alguém, existe toda uma rede intrincada de relacionamentos entre eles, né? Um ambiente realmente, uma cultura criminal, né? Que permeia essas relações, né? Que estabelece esses códigos de conduta, e isso leva, é claro, à prática do homicídio. Eu costumo dizer que é impossível a gente relacionar numa porcentagem fixa ou com absoluta certeza quanto de homicídio está relacionado ao contrabando ou quanto de homicídio está relacionado ao tráfico, porque não são todos os crimes que nós elucidamos. E aqueles que nós elucidamos, muitas vezes não chegamos ao motivo propriamente dito. Mas temos, de acordo com as pesquisas que nós realizamos e acompanhamento das investigações, nós temos absoluta convicção que essa ambientação criminal, cultural do ilícito, né, essa cultura do ilícito, realmente é responsável, principalmente em termos de contrabando, por esses números no passado que levaram Foz do Iguaçu ao primeiro lugar, inclusive em muitos índices aí de homicídios em termos nacionais. Esse contrabando é tudo que é ilegal, que entra no Brasil ilegalmente. Não é apenas a droga, a arma, mas é qualquer produto que seja ilegal, como cigarro, por exemplo. Exatamente. Existem alguns mitos que envolvem o contrabando, principalmente o fato de que o tráfico de drogas seria o maior responsável pelo número de homicídios. É claro, o tráfico de drogas é responsável por uma grande parcela dos homicídios, principalmente o acerto de contas, né, entre traficantes, e as execuções dos usuários por dívidas, né? Mas o contrabando movimenta quantias talvez até superiores em termos de valores reais, né? No que diz respeito à comparação com o tráfico. Então, cargas de mercadoria facilmente atingem 100 mil, 200 mil, 500 mil reais em valores, né? Isso é facilmente constatável através das apreensões que a Receita Federal faz. E então imagine a perda de um carregamento de 100, 200, 300 mil reais em mercadorias, em cigarros, o prejuízo que isso pode ocasionar para o contrabandista. E é claro que ele, como eu disse, não vai se socorrer da justiça, mas sim vai dar o exemplo, vai matar para mostrar quem manda. E no mundo do crime não tem perdão para dívida, não tem desculpas, né? A bala acaba sendo o meio aí de cobrar essa dívida. Resolve-se informalmente, né? E isso, é claro, reflete de maneira direta nos números de mortes violentas. Existe também uma constatação, não sei se isso chega à realidade mesmo, mas é uma migração, uma forma de migração do crime. Existe isso aqui na fronteira, talvez as pessoas que viviam do crime antes e que agora deixaram isso porque não é mais tão rentável, ou porque a segurança está maior, né? Nós temos quase que todos os meios de polícia do Brasil aqui em Foz do Iguaçu. Essas pessoas migram para outros tipos de crime, começam a assaltar casas, roubo de carros, por exemplo? Pode existir isso? A tua leitura é uma leitura possível de se fazer, realmente. E da maneira como foi colocado, é claro que nós trabalhamos com a possibilidade de que há essa migração de modalidades criminosas. Há também uma migração de localidade, né? Ou seja, o crime ele acha uma maneira de se restabelecer. Ou migrando em termos de modalidade, né? Saindo do contrabando para o crime contra o patrimônio, ou saindo da localidade de fronteira propriamente dita e indo para outros locais um pouco mais distantes da fronteira. É o que aconteceu, por exemplo, uma leitura superficial, mas que pode ser feita, em relação ao aumento nos últimos 2 anos da criminalidade em regiões como Cascavel ou as outras cidades pequenas, menores, à margem da BR-277. Atribuímos isso, de um certo modo, à transferência dos entrepostos de armazenamento de mercadorias ou drogas. Então, isso é uma leitura possível de se fazer. Em Cascavel, realmente, o número de homicídios tem superado Foz do Iguaçu nos últimos anos. Realmente nós não sabemos como isso está colocado hoje, se realmente temos um número menor que Cascavel. Mas é possível constatar que houve esse aumento. Isso conversando com os policiais de Cascavel, com a delegada responsável por aquela delegacia de homicídios em Cascavel, nós sabemos que ali houve esse acréscimo, tanto que foi fundada uma delegacia de homicídios
na cidade de Cascavel, que não existia antes, né? Então, uma delegacia especializada nesse crime. Devido à necessidade. Devido à necessidade. E também outra leitura possível, que eu acho que é muito interessante, e que nós temos inclusive feito na nossa pesquisa de mestrado, é aquela atinente à modificação do perfil socioeconômico da cidade. As operações policiais contribuem, é claro, as blindagens de fronteira através do Exército, Receita Federal, né? Operações da Polícia Federal também e das outras polícias, mas isso está aliado também a uma mudança do perfil econômico, né? As pessoas têm saído progressivamente, pelo menos isso é uma observação que nós fazemos e é constatável realmente, saído da informalidade para a formalidade. Na medida em que nós constatamos a criação de centros de compra, grandes investimentos como shoppings aqui em Foz do Iguaçu, turismo de negócios, novos hotéis, a rede hoteleira se expandindo, o maior hotel da América Latina tem se dito que vai ser construído em Foz do Iguaçu, novos museus, novos atrativos, a modernização de alguns outros atrativos que têm ocorrido, por exemplo, no próprio Parque Nacional do Iguaçu, né? Movimento de turistas cada vez maior na cidade, e essa modificação da imagem da cidade, que era mais violenta do Brasil, né? E hoje já tem sido apagada essa pecha paulatinamente, de acordo com o que nós temos observado. Então, tudo isso, né? A migração da criminalidade, talvez, a intensificação do policiamento de fronteira com operações do Exército e Receita Federal. Como que você vê essas operações, por exemplo, a Operação Ágata, a Fronteira Blindada, que são operações que, enquanto elas estão em funcionamento, a gente percebe que despenca a criminalidade, inclusive em assalto a residências, a roubo de veículos, mas logo que sai essa operação, acaba voltando o índice de como era antes da operação começar. Como que o senhor vê esse tipo de operação na fronteira? Na verdade, como eu disse, o perfil da cidade vem se modificando, e um dos fatores, além do socioeconômico, é a implementação de operações. Para você ter uma ideia, e para que o telespectador entenda a importância disso, no período de 60 dias aproximadamente, nos meses de junho e julho, durante a operação da Copa do Mundo, nós registramos 8 homicídios. 8 homicídios num período de 60 dias. Temos notado também que nos períodos de operação há uma diminuição em outras operações policiais também, de blindagem de fronteira, há essa diminuição também em números de homicídios. É claro, todos os outros crimes que estão relacionados a homicídios ou que não estão relacionados, como os furtos, roubos, também tendem a cair, porque o policiamento ostensivo aumenta e a pessoa que pretende cometer o crime se intimida com isso, né? Mas é claro que o policiamento de blindagem de fronteira ele é economicamente inviável, né? O investimento, para você deixar... na verdade, o policiamento ostensivo de fronteira ele é caríssimo, né? E é muito estressante para o policial e para o soldado, por exemplo. Ele tem que ficar postado em um determinado local, às vezes com um veículo ou armamento pesado. Atento, né? Atento. Muitas horas por dia. Muitas horas por dia. Isso mobiliza uma tropa muito grande. Então é muito dispendioso para o Estado. Na Copa mostrou, inclusive quanto a isso, a união das polícias trabalhando junto, parece que deu certo, né? Não, com certeza. Isso é uma alternativa? Inclusive a presidente Dilma Rousseff ela tem defendido a união de todas as polícias. Na verdade, há algumas questões relacionadas à modificação da sistemática das polícias hoje, inclusive com propostas de emenda à Constituição. Mas eu sou favorável à manutenção desse modelo que nós temos, né, com algumas modernizações, e dentre as quais essa que a presidente Dilma defende, no sentido de integração, né? Cada polícia tem uma seara de atuação, tem uma área de atuação, né? Cada polícia especializada, por exemplo, a PRF em patrulhamento de rodovias, né? A Polícia Federal, a Receita Federal também faz parte desse sistema de segurança pública, e essa integração se demonstrou positiva na Copa do Mundo, e em outras operações. E é por isso que, só para finalizar, né, enfim, esse assunto, eu acho que, acredito que as operações, você pediu a minha opinião, né, sobre isso, e eu quero deixar bem claro, eu sou extremamente um defensor, sou favorável, né, sou defensor das operações planejadas como tem ocorrido na fronteira. Muito bem. Dr. Marcos, vamos para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Poder e Política na Foz TV.
jeito gostoso de aprender num lugar tão lindo. O caminho é tão seguro em cada passo que eu dou. Da vovó, xodó da vovó, xodó da vovó. Sou feliz, sou xodó. Fundada em 1978, a Modolínia vem conquistando amigos e admiradores, pautada no respeito e honestidade. Com uma nova loja de 3.300 metros quadrados, sofisticada e aconchegante, a Modolínia oferece a mais ampla e diversificada linha de móveis e decorações para todo tipo de ambiente, para transformar sonho em realidade. Modolínia, móveis que resistem ao tempo. Assista o Raízes do Paraná, diariamente aqui, pela Foz TV. Um programa de integração de povos e pátrias. Músicas, entrevistas, informações e eventos do Brasil e Paraguai. Raízes do Paraná, tradição cultural na Tríplice Fronteira. Muito bem, voltamos com Poder e Política. Meu entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Araguari de Abreu, delegado-chefe da Homicídios aqui em Foz do Iguaçu, e nós estamos conversando da diminuição do número de homicídios na última década aqui na cidade e por que, né, vem acontecendo esses bons índices. Eu imagino que enquanto houver homicídios por estas causas, Dr. Marcos, ainda não dá para dizer em bom índice ou comemoração, mas com certeza dá para já respirar um pouquinho mais aliviado, né? Na verdade, a nossa preocupação, inclusive nas audiências públicas aqui na Câmara Municipal, sobre violência contra os jovens, nós temos sempre falado, né, da importância de se reconhecer essas diminuições, em primeiríssimo lugar, porque nós estamos preservando vidas humanas. Então, toda iniciativa, seja ela em operação de blindagem de fronteira, seja ela criando uma delegacia especializada, seja ela conversando com as pessoas, né? Toda iniciativa no sentido de fomentar a diminuição dos crimes contra a vida e preservar a vida humana é importante. E, de maneira reflexa, nós estamos conseguindo, né, de uma maneira integrada com outras forças policiais, né, tirar, finalmente, essa pecha de cidade mais violenta do Brasil. Já não é mais, né, doutor Marcos? Não é mais. É preciso agora fazer uma mídia para contar isso para todo mundo, né, que não é mais a cidade violenta. Com certeza. Nós temos notado essa modificação de paradigmas e temos notado uma coisa importantíssima, que é a postura da polícia. Tanto a polícia de investigação como a polícia ostensiva tem tratado o tema do crime, tem tratado o tema delinquência com um tom muito mais profissional. Esses últimos 6 anos em que eu trabalhei em Foz do Iguaçu, eu vi essa evolução, eu presenciei essa evolução muito nitidamente, né? De tratar o crime como, do ponto de vista policial, de maneira bastante profissional, né? Trazendo a investigação para um patamar diferente, trazendo o policiamento ostensivo de maneira integrada à investigação, as polícias voltadas no mesmo sentido da integração, né? Que é um paradigma aí federal, né? Que tem sido um lema até do governo federal, da integração das polícias. Então, isso, na medida em que repercute positivamente para a imagem da cidade, tem que ser exaltado realmente. Doutor Marcos, relação polícia, imprensa, às vezes é uma relação delicada, a imprensa vive de notícia e quase que diariamente precisa de alguma notícia que dê audiência, que dê acesso, se for no caso da internet. Como que tem sido o trabalho da CCSDP, da Polícia Civil, da Homicídios, principalmente, com a imprensa hoje? Há uma redução, há melhoras até na resolução dos crimes, com uma nova postura adotada pela Polícia Civil nos últimos meses, nos últimos anos? Na verdade, este ano foi um divisor de águas em termos de relacionamento com os órgãos de comunicação social.
eu bato sempre na tecla da profissionalização. Nós temos que tratar segurança pública de maneira profissional. E isso implica em valorizar extremamente o trabalho policial de investigação. O nosso delegado-geral, Dr. Riad, entendeu por bem de normatizar o relacionamento com os órgãos de comunicação. E ele proibiu a divulgação de imagens de investigados. Isso aconteceu esse ano, uma portaria do delegado-geral. E, ao redor disso, outras exigências foram feitas, no sentido de não se divulgar detalhes de investigações, na medida em que nós temos que preservar a integridade da prova. Vamos falar desses dois casos. A questão da divulgação da imagem e nome do preso, do detido, do suspeito. Qual que é o problema nisso? Bom, na verdade, existe um direito de imagem da pessoa, né? A pessoa está sendo investigada, não foi ainda punida, não foi condenada, né? Então, existe uma questão preliminar, que é o direito de imagem da pessoa, não ser exposta indevidamente. É claro, existem alguns casos que a imagem tem que ser exposta por questão de interesse público, mas isso tem que ser visto com muita cautela. Porque a sociedade também tem o direito de saber. Com certeza. Sobre os criminosos, né? Com certeza. E quando há interesse público na divulgação da imagem, é bom que se diga, essas imagens têm que ser divulgadas. Agora, nos casos não pode ser feito sensacionalismo. Exatamente, né? A gente tem, nós não podemos, o dever da polícia é preservar, em primeiro lugar, o direito da pessoa, né? Seja ela a vítima ou o acusado. Nós não podemos fazer diferença. O Estado não faz diferença. E nós, como representantes do Estado, não podemos também diferenciar o direito da vítima do direito do acusado. Se o acusado tem direito à imagem, nós não podemos devassar esse direito simplesmente para tornar público o resultado da investigação, né? E a adoção desse procedimento tem repercutido, inclusive, de maneira positiva no resultado da investigação. Então, você me perguntou qual a importância disso. Então, a importância de você preservar também a imagem do investigado, os dados da investigação, como a investigação está sendo conduzida, para que lado ela está pendendo, a preservação disso é importante até para não intimidar a família da vítima ou as testemunhas a depor. Vou dar um exemplo, acho que vai ficar bastante claro. Quando acontece um crime de homicídio, e, por exemplo, nós descobrimos, através de uma testemunha, que o motivo do crime foi a briga que essa pessoa teve com o namorado de outra pessoa. A partir do momento em que eu chego a público, venho a público, e dou uma entrevista dizendo que nós sabemos do motivo do crime, que o motivo do crime foi a briga dessa pessoa por causa de uma mulher, com o namorado de uma outra pessoa, a testemunha que nos noticiou esse fato, automaticamente vai saber que nós estamos divulgando uma informação sensível, uma informação que veio de uma testemunha. E automaticamente ela se sentirá intimidada a continuar a colaborar com a investigação. Inibe. Inibe, exatamente, inibe. Isso acontece com a testemunha, com o familiar da vítima e também com o próprio investigado. Atrapalha a investigação. Atrapalha totalmente a investigação. Traz para a investigação problemas que são alheios a ela. Porque torna público informações que poderiam servir aí na resolução desse crime. Exatamente, e inclusive a própria imagem do indiciado. Muitas vezes o indiciado vem à delegacia com a disposição de colaborar com a polícia, até mesmo de contar a versão dele, às vezes até admitir a culpa no que diz respeito à prática do crime. E a divulgação da sua imagem, do seu nome, dependendo como for feita, o intimida e às vezes ele não por isso o desejo que ele tinha de colaborar já se apaga e ele acaba se fechando e deixando até de trazer uma informação que seria útil tanto para ele, como investigado, como para a própria investigação no que tange à elucidação do crime. Muito bem. Dr. Marcos, a resolução de crimes em geral, qual é o número, quantos % dos crimes em Foz do Iguaçu a polícia consegue resolver, consegue encontrar o culpado e o motivo daquele crime? Sim, nós consideramos a elucidação de duas formas. Ou o indicativo de autoria, que é quando a polícia já identifica o autor por algum meio, né? Embora não tenha concluído o inquérito ou esclarecido o motivo do crime, né? Por exemplo, uma testemunha que viu o crime e nos fala, olha, a pessoa que cometeu foi o fulano, eu reconheço por fotografia e garanto, né, no meu entender, que ele foi o autor do crime, né? Eu declaro, melhor dizendo, né, para ser técnico, que ele foi o autor do crime. Mas não sabemos o motivo. Nesse caso, nós temos um indicativo de autoria sem a motivação. Quando nós esclarecemos totalmente o crime, aí nós consideramos o crime já como, não com indicativo de autoria, mas um crime com esclarecimento, com solução, né?
Esses 2 casos entram para a estatística de solução, né? Hoje nós temos um dado acima de 70% de crimes elucidados, né, com esse tipo de obtenção de informação, que nos permite concluir o inquérito, né, com a indicação de autoria, inclusive para que o Ministério Público tenha condições de processar criminalmente essa pessoa. Esses índices de 70% são índices considerados elevados. Hoje o patamar no Brasil talvez não passe de 5%. Eu já vi uma pesquisa quanto a isso e no Brasil, no máximo 10% seria a resolução de crimes no Brasil. Isso varia um pouco de estado para estado, né? De região para região. Mas tem um dado muito importante também, que nós tivemos algum acréscimo de elucidação com as investigações dos crimes antigos. Nós reativamos esse setor, criamos, na verdade, um setor para a elucidação de crimes antigos, temos trabalhado nisso também, temos conseguido solucionar até hoje, talvez aí tenhamos analisado e remetido à justiça com algum parecer, ou pela elucidação, ou para o arquivamento do inquérito, esses inquéritos, às vezes 10, 15 anos atrás, pelo menos 500 a 600 inquéritos nesses últimos 18 meses. Então, isso é um ganho muito grande em produtividade da delegacia, isso é atestado, inclusive, não só pelos nossos relatórios, mas pelos relatórios do próprio Ministério Público, que tem recebido esses inquéritos, né? E, além disso, temos aí uma constatação de que o patamar de elucidação saltou de 2009, que era 40% a 45%, hoje para 70%, com a expectativa de chegar até o final do ano a 80%. Esses crimes mais antigos, o que faltava antes para eles não serem elucidados na época que ele acontecia? Eu sempre, quando toco nesse assunto, eu digo o seguinte, né? Imagine uma época em que a cidade tinha 300 homicídios ao ano, né? E não tinha uma delegacia especializada. É claro que isso vai gerar uma herança. É importante falar que a delegacia de homicídios dentro da Polícia Civil, da SDP, também ela é uma coisa nova. Sim, ela tem talvez 7 anos. Então podemos considerar uma unidade nova. É nova. Né? Eu estou indo para o meu 6º ano, então o ano que vem a delegacia completará 8 anos. Então eu fui o delegado que mais permaneceu na delegacia de homicídios. Mas, a par disso, nós temos uma herança dessas épocas pretéritas, né, do início da década de 2000 e até nos anos anteriores, décadas de 90, né, temos vários inquéritos ali que estão sem solução. Pessoas que foram embora da cidade, testemunhas que faleceram, autores que faleceram. Só que nós não tínhamos um efetivo para conseguir olhar esses inquéritos, abrir os inquéritos e revê-los. Alguns foram arquivados por falta de qualquer tipo de prova que nós pudéssemos coletar depois de 15 anos, né? E outros inquéritos estão sendo revistos, estamos conseguindo elucidar. Fizemos uma lista ultimamente, talvez já 12 a 15 inquéritos com solução, quer dizer, em 6 meses. E dando uma solução, né, para as famílias que aguardam. Exatamente. E até propiciando prisões ou pelo menos o processo criminal, dando margem ao processo criminal. E aqueles inquéritos que estavam sem solução e não têm condições de ser solucionados, nós damos condições, pelo menos, para que o Ministério Público aprecie a possibilidade de seu arquivamento. Desses 70% de resposta dos crimes de homicídio, eles vêm a maioria através de quê? São denúncias da população, a investigação policial? Qual que é a maior ajuda aí? Bom, a denúncia anônima é sempre o impulso inicial da investigação, né? Nós chegamos a receber em 2013, salvo engano, quase 1000 ligações. Dessas 1000 dá para levar em consideração? Não, 500, né, metade dela, 480, vamos colocar, mais ou menos, nós conseguimos ouvir o áudio, né? Porque algumas ligações ficam inaudíveis, né? Ou a ligação cai, enfim. Desses 480, 500 áudios, talvez ali 5% tenha sido útil, mas isso é bastante coisa, né? Se 50 ligações foram úteis, nós tivermos 120 homicídios, quer dizer, 40% dos homicídios vai ter denúncia, né? Então isso é importante, mas o que resolve o homicídio é você tratar com profissionalismo a investigação. Preservar a prova, preservar a testemunha, preservar os depoimentos testemunhais, conseguir a colaboração do indiciado, apreender armas de fogo e, sobretudo, uma perícia bem feita. Chegamos ao final já do nosso programa, infelizmente, porque a conversa está boa, mas eu quero fazer uma última pergunta rápida para o senhor. A questão da cena do crime. Havia muito problema dela ser invadida por populares, pessoas que passavam ali antes da polícia, e até uma aglomeração muito grande de gente em volta da vítima, né? Como que está essa situação ultimamente? Então, coincidentemente, isso é uma postura de preocupação nossa e do Ministério Público,
da 13ª Promotoria, nós trabalhamos juntos. Por coincidência, ontem, né, na quarta-feira, ou na quarta-feira dessa semana, melhor dizendo, fizemos uma reunião e uma palestra, já uma sequência de palestras, né, envolvendo policiais militares, guardas municipais, policiais civis e o promotor de justiça do júri, no sentido de regulamentar a questão do atendimento de local de morte. E temos tido retornos muito bons no que diz respeito a não invadir o local de morte, a postura mais profissional dos policiais que atendem o local, a postura muito profissional do perito. E é uma preocupação da delegacia, e por coincidência fizemos essa semana, né, uma reunião sobre isso. E temos a perspectiva de melhorar. Muito bem. Dr. Marcos Aragori, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por essa conversa esclarecedora. Acho que foi de bastante importância, inclusive para os nossos assinantes, que são mais esclarecidos agora do trabalho da Homicídios em Foz. Queremos dizer que estamos muito gratos pelo convite. Representamos aqui a subdivisão, a 6ª subdivisão policial, representamos a Polícia Civil e sempre dizendo que nossa função é trabalhar com profissionalismo e sempre buscando o bem da coletividade, no nosso caso, o bem da sociedade iguaçuense. Muito obrigado. Muito bem, obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Poder e Política. Até um próximo programa. Tchau.